Tudo bem, sou Arthur José Carreira, faço parte da equipe ON. Nós ministramos cursos na área de dentística, na área de especialização, atualização, né? E também falamos alguma coisa sobre gestão, também dentro da odontologia, né? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre tratamento dental clareador, né? Alguma coisa sobre um protocolo básico, mais especificamente sobre a anamnese de risco dental. Primeiro ponto que sempre gostamos de frisar é em relação ao termo tratamento dental clareador, que já usamos há alguns anos, no local, ao invés de usar clareamento dental. Clareamento dental se coloca hoje na internet e você observa que qualquer indivíduo, produto, empresa joga uma série de produtos que são vendidos para uso caseiro, né, para usar em casa, e não no supervisionado como nós fazemos, mas de forma às vezes aleatória, sem saber os resultados, sem saber a procedência desse produto. Então, realmente nós estamos usando cada vez mais o tratamento dental clareador, que quando nós profissionais individualizamos esse tratamento para o paciente, fazemos um diagnóstico mais preciso, fazemos a anamnese correta, as possibilidades de tratamento e o resultado esperado, e acompanhamos esse tratamento no decorrer de todas as sessões clínicas, certo? E um outro item bastante importante que é comum aparecer no nosso consultório é o paciente perguntando sobre se há necessidade de repetir, fazer novamente o tratamento, se a gente precisa reavaliar esse tratamento clareador, se escurece de novo, e a gente sempre fica meio perdido. Né? Fica aquelas perguntas, volta a cada 2 anos, depende se você fuma, depende dos seus hábitos alimentares, enfim. Para tirar essa resposta vaga, nós individualizamos esse tipo de questão numa anamnese que criamos há uns 4, 5 anos, e ao longo desses anos nós fizemos alguns ajustes, principalmente quanto ao resultado. Então hoje nós aplicamos no nosso paciente, né, quando ele, antes de iniciar o tratamento, quando nós já conversamos, aplicamos uma anamnese sobre o risco de escurecimento dental. E isso é feito junto com o clareamento desses dentes dentais, esse tratamento dental que nós fazemos de diversas formas, né? Não só com moldeira, ou só com clínico, ou só em consultório, mas normalmente o que se usa hoje em dia são em associação, são os tratamentos clareadores mistos, né? Que nós procuramos e preconizamos a individualização desse tratamento, de forma que uma única técnica, ela realmente não chega a ser possível para resolver todos os casos. Então nós procuramos individualizar utilizando todas essas formas, essas técnicas que existem, de forma mais precisa e individualizada para cada caso, né? Então nós fazemos um protocolo do tratamento dental clareador, em que nós dividimos em pré-tratamento clareador, trans-tratamento clareador e o pós-tratamento clareador. O que a gente costuma falar é que tanto os pacientes quanto os colegas sempre estão interessados no transclareamento. Como é que faz, como deixa de fazer, qual produto, tempo, né? Mas a fase que nós mais damos importância é no pré-tratamento clareador, que é onde nós vamos obter informações, vamos diagnosticar o caso que nós vamos resolver ou procurar resolver, e vamos tentar minimizar os efeitos adversos que nós sabemos que tem em todo o tratamento clareador. E nesse momento, né, não é que nós vamos resolver ou vamos zerar, né, é o que eu costumo falar, a gente minimiza os efeitos adversos, nós procuramos minimizar efeitos como sensibilidade, como moldeira que incomoda o paciente, nós procuramos minimizar esses efeitos adversos. E nessa fase de pré-tratamento nós também aplicamos no nosso paciente um índice, né, uma anamnese, onde nós vamos obter esse índice de escurecimento dental, que vai facilitar o desenvolvimento e até a expectativa desse paciente quanto ao tratamento dental clareador. Então, nesse pré-tratamento, nós vamos aplicar essa anamnese, vamos fazer o registro da cor, a profilaxia, podemos usar um clareador, gosto muito disso, usar um clareador de baixa concentração, para procurar observar se esse paciente tem sensibilidade, se tem uma irritação, né? Tanto nos dentes quanto na gengiva, ver a adaptação dessas moldeiras em relação ao paciente,
enfim, abertura, desconforto do paciente. Isso é muito importante nessa fase de pré-tratamento. Já usamos diversas formas nesse pré-tratamento para ver sensibilidade, até aquelas fitas que foram colocadas no mercado, que agora já não existem mais, podemos usar no sentido de ver se tem algum tipo de sensibilidade, alguma irritação, seja dental quanto gengival. E aqui o assunto mais que nós estamos desenvolvendo hoje, que é a anamnese sobre o risco de escurecimento dental. 1, 2, 3, são 5 itens, né, que a gente vai observar nesse paciente. Vai passar pela parte de higiene, uso de escova, uso de fio dental, os hábitos, alguns hábitos alimentares, como o uso de café, molhos escuros e fumo, em que o paciente vai responder essas questões e, a partir daí, nós vamos ter uma pontuação que nós vamos passar para esse paciente, né? Assim, o paciente escova os dentes, ele fala, não escova, então ele recebe 15 pontos, ele escova, ele recebe 1 ponto, ele escova uma vez por dia, recebe 10 pontos, 2 vezes 5, e assim por diante, quanto ao uso do fio dental, quanto ao hábito de ingerir, usar café diariamente, molhos escuros, né, que são os hábitos alimentares, fumo, se o paciente fuma, se não fuma ele recebe 1 ponto, se sim 20, se até 10 cigarros por dia, até 20, assim por diante, de forma que ao final da soma desses scores, desses valores, nós vamos ter uma pontuação em que nós individualizamos esse nosso paciente, né, quanto ao índice de risco de escurecimento dental. Se ele receber até 10 pontos, é considerado paciente de baixíssimo risco de escurecimento dental, de 11 a 30, baixo, de 31 a 50, médio, e assim por diante, né? E acima de 71, é um paciente enquadrado num altíssimo risco de escurecimento dental. E aí, a partir disso, nós vamos fazer realmente a individualização, vamos fazer o transtratamento, podendo se usar moldeiras individualizadas, podemos utilizar clínico com moldeira, microabrasão, enfim, né? O misto, que é o mais comum, muitas vezes a gente eu gosto de começar utilizando as moldeiras, o paciente utiliza a moldeira com peróxido de carbamida, de preferência em baixa concentração, e aí, de acordo com o grau de sensibilidade e colaboração, o paciente evolui tanto na concentração quanto no uso desses materiais dentro do nosso consultório. No pós-tratamento, o que a gente vai fazer? Esse paciente que teve um baixíssimo risco de escurecimento dental, nós indicamos o retorno para avaliação, não que necessariamente ele vai fazer novamente o tratamento, tá? Mas uma reavaliação desse tratamento clareador, ver se houve recidiva, se esse paciente está satisfeito com o resultado, em 24 meses, um baixo risco, o retorno em 18, médio risco em 12 meses, e assim o altíssimo risco em 3 meses. Esse paciente de altíssimo risco, que eu digo já de antemão, já fizemos mais de 90, temos mais de 90 anamneses catalogadas, não encontramos nenhum de altíssimo risco, né? Mas geralmente esse paciente já seria um paciente mais crítico, não só no sentido de escurecimento dental, mas provavelmente problemas periodontais e problemas de cárie, né? Mas se houver esse paciente, a gente pede um retorno de 3 em 3 meses. Claro que não é para refazer ou retocar o tratamento clareador, mas provavelmente para observar se a orientação quanto à higiene, a orientação quanto aos hábitos alimentares estão sendo obedecidos, estão sendo seguidos para minimizar o risco de recidiva desse tratamento. E, como sempre, um polimento a cada sessão, tanto de clareamento quanto ao final. Certo? E no pós-tratamento a gente vai fazer uma preservação, reavaliamos esse risco de escurecimento, fazemos um polimento, podemos usar alguns kits que existem até no mercado de pós-clareamento e planejamos retoques, né, nesse tratamento clareador, se houver necessidade e se o paciente assim achar necessário. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de falar com vocês, para enfatizar essa possibilidade de a gente conseguir acompanhar esse paciente durante um tratamento dental clareador, no sentido de orientá-lo nas visitas de preservação, de possível reavaliação desse tratamento. Para isso, nós desenvolvemos essa anamnese que nos orienta nesse sentido. Muito obrigado.